Shalom, meus irmãos, a graça e paz, pastor Ilmar de Lajinha, Centro de Cultura Bíblica Bereshit, aqui da zona da Mata Mineira, Sul Capixaba, desde 92 aqui estudando a Bíblia, hein? Só Bíblia, mais de 700 formados, mais de 2.000 que passaram por aqui. Hoje o seminário está online, tudo online. Quem quiser fazer os cursos, entra na plataforma aí. Plataforma é Seminário Teológico Bereshit. Você entra aí, se quiser aprender só sem fazer curso nenhum, amém, Deus abençoe. Se quiser fazer o curso, tem que matricular, pagar essa mensalidade, e você vai ter a prova, vai ter a apostila, vai ter tudo para acompanhar. Estamos ministrando a aula de Teologia Geral, primeira parte. Estamos estudando os atributos incomunicáveis. Vamos encerrar essa aula hoje, falando dos últimos dois. Na aula passada falamos dos atributos incomunicáveis, que é a vontade de Deus, né? Hoje falaremos sobre mais dois para encerrar. A liberdade que ele tem de fazer e onipotência. A liberdade é o atributo pelo meio do qual ele faz o que lhe apraz. Ele faz o que ele quer, soberano, eterno e infinito. Né? Tem até que Coríntios diz que é aquele que diz assim, questiona ou adora, né? E se ele não fizer? E se ele não quiser? Então nós fazemos a nossa parte. Por isso que nós oramos e pedimos, faça a tua vontade. A oração do Pai Nosso diz assim, seja feita a tua vontade. Né? Então, o atributo da liberdade é esse aí. Está associado à vontade também e ao poder de Deus. Outro atributo importante é a onipotência. Quer dizer o quê? Poder, soberania. Onipotência é o atributo que ele permite fazer tudo que for sua santa vontade. Onisciência, ele está presente em todo canto. Onisciência, ele sabe de tudo. Sabe de tudo. Onipresença está em todo lugar. E onipotência, ele pode tudo. Deus pode tudo. Não há impossíveis para Deus, né? Para Deus não há impossíveis. Ele faz o que ele quer. Então, ele é capaz de tudo, de modo que tudo é compatível com o seu caráter. Deus não pode mentir. Então, Deus não pode mentir, nem pecar, nem negar a si mesmo. Aí alguém diz, então, que ele não pode tudo. Não, mas essa questão aí não é essa. A questão de poder tudo é o que ele pode fazer, o que ele apraz. A onipotência é o atributo que Deus lhe permite fazer tudo que for de sua santa vontade. Enquanto a liberdade de Deus se refere ao fato de não haver constrangimentos às decisões de Deus, a onipotência divina refere-se ao seu próprio poder de fazer o que ele decide fazer. Esse poder é frequentemente mencionado nas Escrituras. Essas mensagens indicam que o poder de Deus é infinito e, portanto, não está limitado a fazer somente o que ele já fez. De fato, Deus é capaz de fazer muito mais do que ele faz. João Batista fala sobre isso em Mateus 3,9. Dessas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Deus é aquele que faz tudo como lhe agrada, Salmo 115. Então, qualquer coisa está diante de Deus. É a soberania, no exercício do poder divino sobre a criação, chamada soberania. Soberania é a capacidade dele fazer tudo conforme ele quer. Se ele quiser, amém. Se ele não quiser, questiona ou adora, né, diz o Coríntios. Então nós temos que entender que a onipotência é essa qualidade, esse atributo sine qua non, sem a qual acho que Deus não seria Deus, se ele não fosse potente em toda a sua limitação, em todo o infinito, né? Ele faz tudo o que quer, quando quer, na hora que quer, do modo que quiser. Então, os mais conhecidos atributos incomunicáveis, vamos fazer uma passagem novamente por eles, os mais famosos são os três, né? Onisciência, onipotência e onipresença. Onisciência, ele conhece tudo. Então, alguém diz assim, pode alguém morrer fora da hora? Pode. A pessoa pode morrer fora da hora. Como? Deus já sabia? Deus sabe a coisa. Deus sabe, ele sabe meu futuro todinho. Agora, eu tenho o livre-arbítrio para tomar a decisão que eu quiser. Então, eu posso, a partir de amanhã, me desviar se eu quiser e ir para o inferno. Mas Deus quis, não, Deus sabe, Deus é onisciente, ele sabe, mas ele não estava predestinado isso para mim. Então, a predestinação, ela fere esse arbítrio meu e fere a liberdade de Deus, que ele vai fazer o quê? Ele vai ser um ser que ele escolhe, né? Ele é um ser corporativo, ele escolhe alguns para salvar e outros para ir para o inferno. Então, isso não tem fundamentação. Então, os principais atributos são a onisciência, que ele sabe tudo, conhece tudo. E é importante saber a diferença, né, de nós, né, conhecer, para saber, sabedoria, a capacidade de aplicar o conhecimento. Onipotência, ele pode tudo. Onisciência e onipresença. Esses três são os mais famosos dos atributos incomunicáveis. A onipresença, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Mas nós temos também os outros que eu mencionei aqui. Recapitulando, é a independência de Deus, né? Ele não depende de ninguém para fazer o que ele quiser, não depende de querubim, de serafim, de nenhum ser inferior, nem um ser superior a ele, né? Não existe ser superior a ele, ser superior ao homem.
A imutabilidade, que é o atributo incomunicável, que ele não muda e não se altera, com referência ao seu caráter, com referência ao que diz respeito ao seu ser e às suas promessas. E outro atributo que nós falamos aqui é da eternidade. Deus é Olam HaOlam. Ele não tem início nem fim, nem princípio nem meio. Ele é eterno, né? E também falamos do atributo incomunicável falamos da unidade. Ele é três, mas ele é um só, né? Ele é único. E também falamos daquele outro que é a vontade de Deus, a liberdade. Então esses são os atributos incomunicáveis de Deus. Nós vamos ficando por aqui com essa aula, onde falamos dos atributos incomunicáveis e fechamos essa parte. Na próxima aula iremos iniciar os atributos comunicáveis, aqueles que ele partilha com os outros seres humanos aqui na Terra. Esses que ele tem, mas ensina, através de partilhamento, ele ensina para que nós possamos, então, praticar esses seus atributos comunicáveis. Fica na paz, tchau, tchau.